Olá pessoal, tudo bem? Você está aqui no canal do professor Jefferson dos Santos, tá? No Matemática Trivial. Hoje nós vamos falar sobre funções exponenciais e logaritmos. Faremos a resolução de 10 probleminhas, sendo 7 destinados a funções exponenciais e 3 destinados a logaritmos. Qual que é a ideia aqui? Nós vamos discutir como resolver problemas de funções exponenciais com base em 3 perguntas sobre a função ou sobre o gráfico. E vamos ver logaritmos por meio das propriedades. Realmente tem log. Então vamos lá? Bom, para a gente iniciar bem aí o nosso processo sobre as funções exponenciais, o que nós devemos saber para as funções exponenciais? Primeiro, função exponencial é uma função que tem esse tipo de gráfico. A lei de formação dessa função ela vai ter um formato parecido com este. Esse aqui é um formato um pouco geral em relação ao formato que é mais usual. O que ocorre é que essa parte que eu estou pintando aqui de amarelo é a parte que define que ela seja chamada de função exponencial, porque tem uma potência e a nossa variável é o expoente. Bom, quando estou estudando função exponencial, eu tenho que conhecer três coisas, responder três perguntas para esta função. Primeiro, se a minha função é crescente ou decrescente. Como que vamos saber disso? A base da nossa função é a base da nossa potência, da parte exponencial. Se essa base é maior que 1, a nossa função é crescente. O que significa isso? Que da esquerda para a direita você está subindo no gráfico. Se a base da nossa função for um número menor que 1, ela é decrescente. O que significa? Que da esquerda para a direita estamos descendo no gráfico. É sempre bom lembrar que essa base, ela sempre vai ser para a gente um número positivo. E diferente de 1 também, tá? Condição de existência da nossa função exponencial. Positivo e diferente de 1. Bem, ocorre também uma segunda pergunta que nós temos que conhecer sobre a nossa função ou sobre o gráfico da função. É onde a função toca o eixo y. Onde ela toca o eixo y é onde a nossa função corta o eixo y, nesses dois pontinhos. E o porquê que é bom esta pergunta? Esta pergunta ela nos dá exatamente o valor numérico da nossa função quando x é igual a zero. Então, o f de zero, que é quando você pega a sua função e avalia no x igual a zero, nos dá o valor onde a nossa função toca o eixo y. A gente vai ver que alguns probleminhas, essa informação aparece no texto e nós utilizamos dessa informação na função. Em outros momentos, ela aparece no gráfico e nós utilizamos essa informação também. Então, uma segunda pergunta que vamos utilizar bastante. Agora, a terceira pergunta é se existe um ponto x0, y0, isto é, um ponto onde o x tem valor de x0 e o y tem valor de y0, pertencente à curva. Esse carinha faz o papel do nosso x da função, esse carinha faz o papel do y da função, que é o f de x. Para que serve essa terceira pergunta? Para que serve esse ponto? Nós vamos usar esse ponto quando ele aparece na nossa curva, como esse desenho que aparece alguns pontinhos da nossa curva, fora o ponto onde toca o eixo y, nós vamos utilizar para descobrir informações sobre a nossa função. Que informações seriam essas? Por exemplo, quem é o parâmetro b, que é um parâmetro da nossa função, quem é o parâmetro c, que é outro parâmetro da nossa função, ou quem é a base, por exemplo, que é a base da parte da potência, da parte exponencial. Essa terceira pergunta ajuda a conhecer esses elementos. Nós vamos ver que em alguns problemas que nós temos que correlacionar a nossa lei de formação com o gráfico da função, essa terceira pergunta também nos ajuda a tomar a decisão
qual que é o gráfico que representa aquela função que é ofertada. E também o contrário, se eu tenho o gráfico e quero decidir qual que é a lei de formação dessa função. Essa terceira pergunta também tem o caráter de dar o veredito final, de dizer para nós quem é esta função dentre essas que são apresentadas. Tudo bem? Então vamos, né, para as nossas questões. Eu quero que você tenha sempre essas três perguntas, porque direto nesse vídeo nós vamos fazê-las repetidamente. Pause sempre a questão, tente resolver sozinho e vamos nessa. A nossa primeira questãozinha, que aqui aparece como uma questão do SAEB de 2023, diz assim para nós: Luciana representou no plano cartesiano a função dada por y igual a 2 elevado a x mais 1. A representação gráfica dessa função é: bom, primeiro, eu sei que essa função é exponencial. Por que que eu sei que ela é exponencial? Porque nossa variável aqui é um expoente, né? E quem que é a base da nossa potência da parte exponencial? É 2. E 2 é um número maior que 1. Lembra lá da primeira pergunta? Essa função é crescente ou decrescente? Essa é crescente. Então, nós estamos diante de uma função exponencial crescente. Olha, a letra B tem uma função exponencial crescente e a letra D também uma função exponencial crescente. A letra A tem uma reta como gráfico, a letra C uma parábola e a letra E também uma reta. Então, estamos aqui em dúvidas entre B e D. Vamos para a nossa segunda perguntinha lá. Aonde a função toca o eixo y, na B ela toca no 2 e na A ela toca no 1. Mas se eu quero saber onde ela toca, nós vamos atribuir x igual a 0 na função. E vamos achar o valor numérico. Esse é o valor referente à segunda pergunta que eu fiz agora, né? Dizendo que este valor obtemos quando trocamos x por 0 e calculamos o valor numérico da função em x igual a 0. Então, isso é fazer x igual a 0, então vai ficar 2 elevado a 0 mais 1. Resolvemos a potência primeiro, base positiva, né? Base diferente de 0 elevada a 0 sempre vai dar 1, tá? Então, vai ficar 1 mais 1, que é 2. Isso quer dizer que a nossa função corta o eixo y no 2. Se ela corta em 2, das duas respostas que nós temos, a letra B cumpre essa condição, tá bom? Então, não foi necessário chegar na terceira pergunta para a gente poder dar o veredito final, para escolher quem é a lei de formação correta, ok? Então, agora, nós vamos para a nossa próxima questãozinha. A nossa segunda questão diz o seguinte: a amoxicilina é um antibiótico de baixo custo e de boa tolerância. Sabe-se que depois de administrada após 1 hora, cerca de 50% é eliminado do organismo humano, que poderia corresponder à função, e nos dá uma função aqui, uma função exponencial. Sendo m a quantidade de medicação no organismo ao longo do tempo e d a quantidade de medicação inicial recebida e t o tempo em horas. Um paciente, após 4 horas em que foi medicado, tem cerca de 80 miligramas de amoxicilina no organismo. Qual foi a dosagem aproximadamente que ele recebeu desse medicamento? Bem, vamos lá escrever quem é essa função que ele nos deu. Ele quer a dosagem que ele recebeu deste medicamento. Olha, quando ele recebe essa dosagem deste medicamento, nós estamos interessados naquela dosagem inicial, que no texto é representado para a gente pela letra D. Então, temos que achar o valor de D. Sobre aquela perguntinha, vocês acham que o gráfico dessa função é crescente ou decrescente? Isso, muito bem, é decrescente, né? Porque a quantidade vai diminuindo com o passar do tempo. E também a nossa base aí da nossa parte de potência
é meio e meio é menor que 1. Então, estamos numa situação desse jeito. E queremos saber quem é esse valorzinho aqui, ó, onde a nossa função toca o eixo y. E eu sei que eu quero o valor de d, que é onde a função toca o eixo y, mas se eu faço t igual a zero, que seria o nosso papel de x da nossa função, nós teríamos que o m de zero é igual a d, que é algo que nós já sabemos. Então, nós precisamos de uma informação adicional, lá na terceira pergunta. Aqui é mencionado para a gente, no enunciado, que após 4 horas, ele tem cerca de 80 miligramas nesse mecanismo, nesse organismo. O que significa isso? Que quando o tempo for 4, a quantidade no organismo dele é de 80. Então, nós temos aqui um ponto que pertence à curva. E o que nós vamos fazer, né? Esse ponto, ele tem como coordenada da abscissa, que é o tempo, valendo 4, coordenada da ordenada, que é o y, valendo 80. Toda a nossa função, do lado esquerdo, nós temos a presença da variável y, e do lado direito aqui nós temos a nossa abscissa. Então, se esse valor de m de t for igual a 80, que é o nosso y, pela nossa função, o tempo que isso deve ocorrer é o tempo 4. Então, nós vamos trocar o tempo aqui por 4. Vou resolver primeiro essa potência do lado esquerdo, lembrando que fração elevada ao expoente 4, ou qualquer expoente, o numerador e o denominador serão elevados a este expoente. Então, 1 à quarta dá o próprio 1, e 2 à quarta dá 16. Isso é igual a 80. Esse 16 que está dividindo vai passar multiplicando 80, e isso já vai nos dar o valor de D. Então, D é 16 vezes 80. Como 16 vezes 10 dá 160, e 8 vezes 16 dá 100 e... Perdão, comendo moscas, né? Como 16, vamos pensar na forma mais simples, né? Como 16 é 4 vezes 4, e 4 vezes 80 é 320, 320 vezes 4, 1.280. Então, 1.280 miligramas nos dá aí para a gente exatamente a dosagem inicial desse remédio. E a resposta aqui é a letra A, tá bom? Vamos seguindo para o nosso próximo probleminha. Bem, chegamos para o nosso próximo problema. Notou aí que na primeira pergunta, na primeira questão que resolvemos, na segunda, nós passamos, de certa forma, pelas 3 perguntinhas em situações distintas, ora analisando o gráfico, ora analisando um enunciado que é dado uma lei de formação. Vamos para mais uma situação igual a essa. Um elemento radioativo decai de modo que a quantidade restante F de T do elemento após T segundos é dado pela fórmula, tem essa expressão aí. Sendo assim, a diferença entre as quantidades restantes entre esse elemento radioativo após 50 segundos e 150 segundos, na unidade de medida de F de T, será igual a. Então, o que significa isso para a gente? Essa diferença entre as quantidades desse elemento radioativo, em 2 tempos, 50 e 150. Como já menciona para a gente que existe um decaimento dessa quantidade, nós estamos diante de uma função que é decrescente. Aí você vai falar, poxa, professor, mas a base da potência ela parece ser maior que 1, ela está com base 2. De fato, está com base 2. Mas o expoente ele é negativo. E quando o expoente é negativo, nós temos uma propriedade de potências para expoente negativo. Se o expoente, por exemplo, é menos 1, essa base ela é invertida, né? Então, se você inverte o 2, por exemplo, dá a fração meio. Então, você tem uma base que é menor que 1, por isso que a função é decrescente. Bom, ocorre o seguinte, né? Que no tempo igual a 50, nós vamos ter uma quantidade. E no tempo igual a 150, nós vamos ter uma quantidade menor.
ele quer justamente essa diferença aqui, ó, entre esses dois valores. Então, o que que nós temos que fazer no nosso probleminha? Calcular um valor quando f é avaliado em 50, que é o valor numérico da função para t igual a 50, calcular o valor numérico para t igual a 150 e subtrair os dois, que é a diferença. Então, nessa expressão que aparece lá, 60 vezes 2 elevado a menos 0,02t, nós vamos trocar esse t que aqui aparece, ora por 50, ora por 150 e subtrair os valores. Tudo bem? Então, vamos fazer a continha. Vai ficar 60 vezes 2 elevado a menos 0,02 vezes 50. O resultado eu vou subtrair, nós vamos fazer essas contas conjuntas, tá? Para a gente ganhar um tempinho. 0,02 vezes 150. Tudo bem? Primeira coisa que nós vamos resolver é essa multiplicação. E essa também, tá? Então, se não tivesse essas vírgulas aí, fosse 2 vezes 50, daria 100, correto? Mas é 0,02 vezes 50. Isso tem que deixar duas casas após a vírgula. Então, isso vai dar 1, né? Porque no 100, você faz a vírgula andar duas casas para a esquerda, isso vira 1. No produto, tá? A quantidade de casas decimais que tem os dois números é justamente a quantidade de casas decimais do produto. Então, aqui vai ficar 60 vezes 2 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque tem um sinal de menos aqui. Menos, aí 60 vezes 0,02 vezes 150. Vamos pensar que não tem as vírgulas, né? É só 2 vezes 150, daria 300. Só que eu tenho que fazer a vírgula aparecer, deslocando duas casas para a esquerda, tal como eu fiz para o 100. Aqui vai ficar 2 elevado a menos 3. Vamos aplicar essa propriedade aqui, tá? E essa propriedade ela é válida quando o expoente é menos 1, mas também quando o expoente é mais geral, como o caso do menos 3. Então, aqui vai ficar 60 vezes o inverso de 2, que é meio, menos 60 vezes o inverso de 2 ao cubo. 2 a menos 3, que no caso é 2 ao cubo, tá? Então, quando você está com um expoente que é negativo, você vai inverter a base e ganhar que o expoente agora é positivo. Foi o que aconteceu do 2 a menos 3 para virar 1 sobre 2 ao cubo. Multiplicar o 60 pela fração meio equivale a dividir por 2 o 60. Então, fica 30. Multiplicar o 60 pela fração 1 oitavo, como 2 ao cubo é 8, então 1 sobre 2 ao cubo dá 1 oitavo. Multiplicar por 1 oitavo é equivalente a dividir por 8. Como 8 é 2 vezes 2 vezes 2, é calcular a metade da metade da metade. Então, vamos calcular a metade 3 vezes. Metade de 60, 30. Metade de 30, 15. Metade de 15, 7,5. Então, fica 30 menos 7,5, que dá 22,5. Essa é a quantidade que tem, tá? Essa diferença que se pede para calcular no probleminha. Tudo bem? Vamos firmes e fortes. Na questão 4, nós temos a seguinte situação. O nível de água de um determinado reservatório é de 100 bilhões de litros. Segundo estudos de uma empresa, esse volume deverá aumentar seguindo uma função exponencial. Ele fala a cara dessa função exponencial, que a função parece cortada para a gente. É A vezes B elevado a T. Ainda sobre os estudos feitos pela empresa, se o volume de água alcançar os 800 bilhões de litros, esse reservatório será suficiente para abastecer um estado com uma população aproximadamente igual à de São Paulo. Esse reservatório atingirá a previsão da empresa em, então tem a quantidade de tempos aí,
É um pouco muito sugestivos as respostas que aparecem juntamente com o gráfico, a gente consegue chegar a deduzir o que seria a nossa resposta. Mas vamos analisar essa daqui no viés daquelas três perguntinhas. A nossa função é crescente pelo gráfico, o nosso a é um número maior que 1, correto? Não a, no caso, o nosso b, que é a base da nossa potência. A nossa função está cortando o eixo y no 100 bilhões. Isso quer dizer que quando eu faço t igual a zero, lá na segunda perguntinha, eu tenho esse valor. Então, quando eu faço t igual a zero, o volume, que é a vezes b elevado a zero, que vai ficar a vezes 1, que dá o próprio a, isso pelo gráfico tem que ser igual a 100 bilhões, né? Então, nosso a vale 100. Então, descobrimos quem é o a. Nossa função é do tipo 100 vezes b elevado a t. Outra informação, que é a terceira perguntinha lá. Existe um ponto dessa curva que eu possa utilizar para calcular esses parâmetros? Sim, tem um ponto em que o tempo é 2 e o volume é 400. Podemos utilizar isso na nossa função, fazendo o quê, né? Fazendo esse tempo igual a 2 e trocando o volume por 400. Essa informação, que é o ponto que pertence à curva, vai nos ajudar a descobrir quem é a base. Então, ficará 400 no lugar do V, igual a 100 vezes B ao quadrado. Olha, nós podemos cortar esses dois zeros, né? E vai ficar aqui 4 é igual a 1 vezes B ao quadrado, que é o próprio B ao quadrado. Quem é elevado ao quadrado dá 4? É o 2, né? Ah, o menos 2 também dá 4, né? Mas, porém, essa é uma base de uma potência de uma função exponencial. A gente sabe que ela é crescente, ela é um número positivo maior que 1, correto? Bem, então nosso b vale 2. A conclusão que nós chegamos é que a nossa função que calcula o volume, ela é da forma 100 vezes 2 elevado a t. E eu quero saber quando que esse reservatório vai ter um volume de 800. Eu quero saber quem é que deve ser o tempo, tal que 2 elevado a ele, o resultado dá 800. Oh, mas isso é muito fácil, né? Uma vez que eu posso novamente cortar esses dois zeros, a minha pergunta seria quem deve ser o expoente do 2 para que o resultado dê 8. Muito bem, né? O tempo tem que ser 3, pois 2 ao cubo é 8. Então, tempo de 3 anos da letra A, tá bom? Aí, passamos pelas três perguntas. Você deve ter acompanhado da minha fala as três perguntas e elas são essenciais para a gente poder compreender esses probleminhas, tá bom? Aí, temos uma situação aqui que nós vamos resolvê-la até bem rápido por causa dessas três perguntinhas que eu linkei lá no início. A figura mostra um esboço do gráfico da função f de x igual a elevado a x mais b, com a e b reais, a positivo, y é diferente de 1 e b é diferente de 0. Então, o valor de a mais b é igual a quanto? Olha, nós estamos interessados em calcular o valor de a mais b. Então, eu tenho que achar o valor de a, o valor de b e somar, né? Bom, vamos calcular esses valores. A primeira coisa que nós temos, na primeira perguntinha lá que eu coloquei no segundo slide, nossa função aí, ela é crescente ou decrescente? Muito bem, ela é decrescente, né? Da esquerda para a direita, olha lá, você está descendo no gráfico. Então, o nosso A é um número menor que 1, né? Ele está entre 0 e 1. Segunda perguntinha, aonde a nossa função toca lá o eixo y? Opa, no 3, né? Isso quer dizer que quando x é igual a 0, o f de 0 tem que dar 3. Bom, vamos substituir o x aqui da nossa função por 0. Isso quer dizer que o resultado está ficando a elevado a 0 mais b tem que dar 3. Mas o a elevado a 0 dá 1, né? 1 mais b igual a 3. E qual o número que somado com 1 dá 3? 2. Então, olha que bacana, né? Quando eu olho para essa expressão que eu tenho que calcular, eu já vejo
que o meu B vale 2 e eu estou somando esse B a um valor de A. Como esse A é um número positivo, essa quantia, quando eu somar, tem que dar maior que 2, né? Vai ser 2 mais um pedacinho. Mas esse A nosso não é um A qualquer, né? Ele é um A menor que 1. Ou seja, se eu pensasse assim, se o A valesse o maior valor que ele pode ter, que no caso é 1, mas ele não pode ser 1. Se ele tivesse valor 1, o resultado seria 1 mais 2, que é 3. Mas a gente sabe que não pode ser 1, ele tem que ser menos que 1. Então, o resultado dessa soma tem que dar menos que 3. Isso quer dizer o que para a gente, hein, professor? Quer dizer que o A mais B, que é o que nós queremos, é um número que está entre 2 e 3. E quando eu olho para as perguntas, eu vejo que 3 não pode ser tão pouco maior que 3, porque tem que ser menor que 3. Não pode ser 2, porque tem que ser maior que 2. Então, quem é que tem que ser? 2,5. Devido ao tempo, para não ficar muito grande o vídeo, eu convido a você calcular o valor do A, tá? O nosso A vai dar 0,5. E como que nós vamos calcular esse valor do A? Terceira pergunta. Existe um ponto dessa função ao qual essa curva passa? Sim, existe esse ponto que tem coordenada menos 2 e 6. Você vai atribuir x sendo menos 2, o valor numérico dessa função, que é o f de x, quando x é menos 2, é igual a 6. Resolve uma equaçãozinha para achar o valor do A, tá? Lembrando que o B nós já sabemos que vale 2. Beleza, vamos. Bem, agora nós estamos na questão 6 já, desse total de 10 questões. Já estamos chegando às questões dos logaritmos, tá? Após estudos sobre a variação da população de determinada cidade, técnicos chegaram a um modelo matemático capaz de estimar, com boa precisão, seu número de habitantes. A fórmula matemática obtida foi esta, que está apresentada no nosso slide. Sendo P o número de habitantes daqui a X anos, estima-se que durante o terceiro ano, em comparação com o segundo ano, essa população se manterá constante, aumentará, diminuirá. O que nós temos que fazer aqui? Já fizemos até algo muito parecido nessa aula que nós estamos tendo. Nós vamos ter que verificar o que teve em comparação do terceiro ano com o segundo ano. Então, praticamente, vamos ter que fazer dois cálculos. Um cálculo quando x é 3, quer dizer que eu estou olhando essa população no terceiro ano. E um cálculo quando x é 2, quer dizer que estou olhando essa população no segundo ano. Como eu vou comparar, e essa comparação pelos itens se dá pelo fato que vai aumentar ou diminuir, então eu tenho que olhar a nossa diferença, tá bom? Vamos olhar essa diferença e verificar para nós o que é que está acontecendo com essa população. Bem, tenho que olhar por meio dessa fórmula e fazer dois cálculos. Então, eu vou substituir na fórmula a variável x, ora por 3, ora por 2 e fazer a diferença. Então, aqui vai ficar assim, 1.000 vezes 20 menos 1 sobre 2 ao cubo. Aí, menos 1.000 vezes 1, perdão, 1 não, né? 20 menos 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, vai surgir aqui uma fração 1 oitavo, como aqui também surge a fração 1 quarto. Então, vou repetir tudo aqui, vai ficar 10.000, perdão, vezes 20 menos 1 oitavo. O resultado eu vou subtrair de 1.000 vezes 20 menos 1 quarto. Tudo bem até agora? Eu quero chamar a atenção para você o seguinte. Devido ao fato do 1 oitavo e 1 quarto aparecer e aparecer esse 1.000, parece ser mais benéfico a gente fazer aqui a nossa distributividade aqui dentro do que propriamente subtrair esses números para fazer um cálculo com fração. Isso vai ser um cálculo mais fácil. Por quê?
Você já viu nesse vídeo o que é multiplicar por 1/8, que é dividir por 8. Dividir por 8 é dividir por 2 quantas vezes? Muito bem, 3 vezes. Dividir por 4 é dividir por 2 quantas vezes? 2 vezes. Então, esses cálculos a gente consegue fazer mais fácil do que fazer a conta com a nossa fração aqui. Então, olha, 1.000 vezes 20 dá 20.000, seria 20.000, menos 1.000 vezes 1/8. Então, vou pegar o 1.000 e dividir por 8. Então, dividir por 8 é calcular a metade 3 vezes. Metade de 1.000, 500. Metade de 500, 250. Metade de 250, 125. Então, vai ficar 2.000 menos 120.000, perdão, menos 125. Esse resultado nós vamos subtrair do valor que vai dar na continha aqui do outro lado. Então, quando eu faço 1.000 vezes 20.000, 20, perdão, vai dar 20.000. 1.000 vezes 1/4. 1/4, dividir por 4, dividir por 2, duas vezes. Então, vou pegar o 1.000 e dividir por 4. Vou pegar o 1.000 e dividir por 2, duas vezes. 1.000 dividido por 2 é a metade de 1.000, que é 500. Metade de 500, 250. Então, temos aqui 250. O que ocorre, né? Ocorre que eu poderia subtrair esses valores e já fazer a diferença dos resultados, né? Mas olha que bacana. Esse 2.000 eu vou poder cortar com este. Eu falei 2.000, mas na verdade é 20.000. O que sobrou? Menos 125 daqui, subtraído de quem? Do 250 negativo. Como tem dois sinais de menos consecutivos, o jogo de sinal vira mais, fica 250 positivo. 125 negativo mais 250 dá 125 positivo, porque é 250 menos 125. Então, isso dá para a gente a letra D. Essa diferença do terceiro em comparação com o segundo ano dá uma... Opa! Comi mosca, né? Não dá a letra D, porque aumentou 125, não diminuiu. Se a resposta fosse negativo, teríamos aí uma diferença que daria a diminuição de 125 habitantes. Mas nesse caso, como a resposta é positiva, aumentará 125 habitantes. Tudo bem? Essa é uma questão legal, tá? Essa jogada da divisão por 8, divisão por 4, essa ideia de subtrair no final é muito boa. É uma forma diferente de pensar, tá? Caso queiram, né, vocês podem seguir subtraindo os números e subtraindo os resultados. Essa diferença positiva indica aumento, a diferença, caso ela fosse negativa, seria uma diminuição, tá bom? Agora nós vamos para a nossa última questão da parte de exponencial. Um pesquisador observou que os indivíduos de uma determinada espécie apresentam um decréscimo exponencial, regido pela função f de t igual a vezes 2 elevado a menos bt, em que a e b são constantes e a variável t é dada em anos. No início da pesquisa, ou seja, quando t igual a zero, foram registrados 1.024 indivíduos. Esse pesquisador estimou que, após 30 anos, essa população estará reduzida a 128 indivíduos. Nessas condições, o tempo necessário para que essa população se reduza a um único indivíduo é, ou seja, reduzir a um único indivíduo quer dizer que após um certo tempo se tenha somente um indivíduo. O que nós temos que fazer aqui? A nossa função, que é apresentada no enunciado, ela aparece letras que ainda não conhecemos seus valores. A vezes 2 elevado a menos bt. Então, o valor de A eu não sei quem é, o valor de B também não. Nós temos que encontrar esses valores. Nós sabemos que essa é uma função decrescente. Ah, mas a base da potência é 2, 2 é maior que 1, mas o expoente é negativo. A questão do inverso, tudo bem? Então, nós estamos com uma função decrescente. A primeira pergunta. Ele fala para a gente aonde a nossa função toca o eixo y. Ele fala assim, olha, quando t igual a zero,
foram registrados 1.024 indivíduos. Isso quer dizer que se eu substituir o t por zero, o f de zero tem que dar 1.024. Então, vamos substituir para ver o que essa informação vai dar para a gente? Essa é a segunda pergunta lá das 3 perguntinhas. F de zero é a mesma coisa que A vezes 2 elevado a menos B vezes zero. Essa parte menos B vezes zero dá zero. Então, está ficando A vezes 2 elevado a zero. E o F de zero é 1.024. E quanto que é A elevado a 2 elevado a zero? É 1, né? Então, vai ficar A vezes 1, que dá A. Então, o nosso A, ele representa para a gente 1.024. Então, a nossa função, ela tem uma carinha desse tipo, ó. É 1.024 aqui, vezes 2 elevado a menos bt. Professor, você disse lá no começo da aula que esses pontos que regem a terceira pergunta, se existe um ponto que pertence à curva da nossa função, ele nos ajuda a descobrir o parâmetro. Então, que ponto que eu vou utilizar agora para descobrir o valor do b? Ah, tem essa informação no texto, né? Após 30 anos, que é o nosso tempo, essa população será de 128 habitantes, que é o nosso f de t. Então, existe um ponto pertencente ao nosso gráfico. Esse ponto é o ponto em que o tempo é 30 e a nossa quantidade de indivíduos é 128. Então, vamos substituir isso na nossa função. Eu vou subir aqui com um pouquinho o enunciado para a gente poder fazer essa conta bem aqui nesse espaço. Então, vai ficar assim, ó, no lugar do f de t, eu vou substituir o 128. E esse 30 vai ser substituído no lugar do t. Então, nós teríamos 128, que é igual a 1.024, vezes 2 elevado a menos b vezes 30. Você notou alguma coisa especial nesses números que aparecem aqui? 128, o 1.024? Eles são números que podem ser colocados na potência de 2, né? 128 é 2 à sétima, 1.024, 2 à décima. Professor, eu tenho que saber essas potências de 2? Já falei, isso é quase uma tabuada, pelo menos até a décima potência que você conheça. Caso você não lembre, o que nós temos que fazer para chegar nesses números? Fatoração, tá bom? Menos b vezes 30 é menos 30b. Como a gente está interessado em achar esse bzinho, que está bem aqui multiplicando 30, e ele é expoente, seria interessante nós deixarmos essa potência aqui isolada. Então, vamos tentar isolar essa potência, passando essa potência à décima de 2, dividindo a potência do lado esquerdo. Então, vai ficar 2 à sétima dividido por 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a menos 30b. Ora, o que nós queremos, né? Nós queremos achar o valor de b. Então, do lado esquerdo, nós temos divisão de potências de mesma base. Será que eu consigo colocar isso tudo numa mesma base? Sim. Qual que é a regrinha que eu vou utilizar? Conserva a base. Que conservar a base é repetir a base 2. E o que eu faço com os expoentes 7 e 10? Eu vou subtrair eles, né? Vai ficar 7 menos 10. É igual a 2 elevado a menos 30b. 7 menos 10 dá menos 3. Então, fica 2 elevado a menos 3, que é igual a 2 elevado a menos 30b. Olha que bacana, nós temos aqui agora uma igualdade, nós temos bases iguais. O que você acha que esses expoentes aqui que eu estou pintando de vermelho devem ser? Exatamente, eles devem ser iguais, né? Então, menos 3 tem que ser igual a menos 30b. Então, nosso b, ele vai ser menos 3 dividido por menos 30. Negativo dividido por negativo dá positivo.
3 dividido por 30, eu consigo simplificar por 3, que dá 1 em cima e 10 embaixo. Poxa, grande, né? Mas ainda não terminamos. Isso permitiu que a gente descobrisse que a nossa função ela é da seguinte carinha. É 1024 vezes 2 elevado a menos b, que no caso nosso b é 1/10, então menos 1 sobre 10, vezes t. É essa a função. Mas o que eu quero? Você está lembrado o que a gente quer? A gente quer que isso daí se reduza a quê? Reduza a um indivíduo. Há quanto tempo? Então, vamos verificar qual que é o tempo que faz com que essa quantidade calculada, quando substituir por esse tempo, o resultado dê 1. Isso significa, né, que nessa função eu vou trocar isso daqui por 1, que é o meu desejo, e vou tentar descobrir quem é esse tempo. Como já sabemos que esse 1024 ele é uma potência de 2, né? É 2/10, nós vamos multiplicar isso daqui por 2 vezes menos 1 sobre 10 vezes b. Queremos que isso seja igual a 1. Pessoal, para que isso aqui seja igual a 1, o que basta acontecer? Basta, né, que se você observar que você está multiplicando potências de mesma base, se você observar que você pode conservar a base e somar os expoentes, essa soma dos expoentes ela tem que ser igual a zero. Igual a zero, como assim? Ora, este 1 que aparece, que é o que eu quero, ele é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a zero, né? Na base 2. Então, nós teríamos que esse resultado desse produto tem que dar um expoente igual a zero, para que fique 2 elevado a zero e o resultado dê 1. Então, essa parte desse expoente, que é o 10 menos 1/10 vezes b, isso tem que ser zero. Então, imagina agora a gente passando esse cara para o lado de cá, e vai ficar positivo. Quer dizer que 10 é igual a 1/10 de b. Esse b que está dividindo, passa multiplicando. Eu coloquei esse b aqui, mas na verdade não é b, né? Deixa eu apagar aqui. Isso não vai ser a letrinha b. Eu não vou editar esse vídeo por causa desse errinho. Vamos corrigir, você já deve até ter notado. Aqui é o tempo, né? Nós já descobrimos quem é o b. O b é 1/10. Então, aqui é o tempo que eu quero descobrir. Então, esse 10 vai passar multiplicando 10. 10 vezes 10 é 100. É o tempo de 100 anos para que você tenha um indivíduo somente. É uma questãozinha um pouco mais trabalhosa, porque nós tivemos que trabalhar todos esses detalhes, né? De achar o A e de achar o B, passando pelas 3 perguntas e focando muito nessa terceira, da existência daquele ponto. Bem, agora nós vamos para a parte de logaritmo. Antes de chegar em logaritmo, eu vou mostrar as 4 propriedades que eu vou estar usando nesta aula para resolver os problemas. Bem, para essa parte de logaritmos, nós vamos fazer via propriedade. Tem como fazer usando aquela regrinha do coração. A gente vai usar por meio das propriedades que eu acho até legal. Uma ideia boa que trabalha essas 4 propriedades aí. O que nós temos? No logaritmo, que é essa expressão que vai aparecer para a gente calcular, nós vamos estar interessados em achar esse valor de x. E esse x é o logaritmo. X é o logaritmo, mas x é o quê? Você sabe do que eu estou falando. E você já deve ter respondido, né? Quando a gente pensar em logaritmo, nós vamos estar pensando no expoente, né? Isso quer dizer que tem uma base que, elevada a esse expoente, tem que dar o logaritmo. Tem que dar o logaritmando. Então, b elevado a x tem que ser igual a a. Por isso que o logaritmo ele tem um papel de calcular o expoente. Enquanto a função exponencial calcula a potência por meio do expoente, o logaritmo calcula
o expoente por meio da potência, como um processo inverso. Ele é a função inversa da função exponencial. Nós temos a base do nosso logaritmo, que vai ser sempre um número positivo e diferente de 1. Ele é uma base, né, de uma função exponencial. Esse logaritmando, ele sempre é positivo, tá? Então, assim, sempre que eu pego uma base nesse caráter e elevo a qualquer expoente, o resultado sempre vai ser positivo, porque a base em si ela é positiva. E quais são as propriedades que nós vamos usar? Propriedade que vai aparecer muito quando logaritmando e base são iguais, o logaritmo vale 1. O logaritmo de 1 em qualquer base que cumpra essa condição, né, positivo e diferente de 1, sempre vai ser zero. Propriedade do peteleco, tá? Quando eu estou calculando o logaritmo de uma potência, essa potência eu posso dar um peteleco nela e ela vai escorregar multiplicando o logaritmo. Por isso que ela aparece multiplicando o log de A na base B. E quando se tem uma potência na base, nós vamos ter a propriedade do peteleco invertido, né? Por que que ele é invertido? Porque ao invés de você dar o peteleco e ele passar multiplicando, ele vai passar dividindo, porque ele é denominador de uma fração. E o papel do denominador é justamente dividir. Então, essas 4 propriedades serão as propriedades que eu vou utilizar. Quando eu mencionar, olha, propriedade do peteleco, propriedade 3, ó, propriedade de base e logaritmando iguais, propriedade 1, propriedade do peteleco invertido, propriedade 4. A gente vai usar muito a 3 e a 4. É muito necessário porque nós vamos fazer via propriedades. Então, nós vamos ter que trabalhar com a potência desses números, tá bom? Questão 8, que é uma adaptação de uma questão do Enem. A exposição de alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria são adotadas medidas preventivas, de acordo com a máquina que um funcionário opera e o nível de intensidade do som, medida em decibel, dB, a que o operário é exposto, sendo n igual ao log de i elevado a 10 na base 10, menos o log de 0 elevado a 10 na base 10. E a intensidade do som. E 0, ele dá como um valor aí, 10 elevado a menos 12. Isso é um valor de referência, tá? Na unidade de medida que for adotada. Quando o som é considerado baixo, N é igual a 48 decibéis ou menos. Deve ser utilizada a medida preventiva 1. No caso de o som ser moderado, quando N está no intervalo de 48 a 55 decibéis, deve ser utilizado a medida preventiva 2, isto é, né, quando for maior que 48 e menor que 55. Quando o som é moderado alto, e que equivale a N no intervalo de 55 até 80, a medida preventiva a ser usada é a 3. Se N estiver no intervalo de 80 decibéis a 115 decibéis, quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva 4. E se o som é considerado muito alto, ou seja, um heavy metal, com N maior que 115 decibéis, deve-se utilizar a medida preventiva 5. Uma nova máquina, com I, agora valendo 10 a menos 6, foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar a medida preventiva. Vamos ter que calcular o que para saber qual medida preventiva ele vai usar. Calcular o valor de N, que é o número dado pelos decibéis, né? Então, vamos calcular esse valor, vamos escrever essa fórmula que nos é ofertada, é o log de i elevado à 10ª potência na base 10, menos o log de i0 elevado à 10ª potência na base 10. Nós temos que substituir esse i e esse zero. Por quem nós vamos substituir? Olha, o enunciado nos diz que o i0 é de 10 a menos 12 o valor dele, grifado de vermelho lá em cima.
e eu quero avaliar uma máquina em que o i tem valor 10 a menos 6. Então, vamos substituir esse carinha bem aqui. E esse outro carinha será substituído bem aqui. Ó. Então, quando eu fizer essa substituição, vai ficar assim. O n é igual ao log, abre um parênteses, coloca quem você está substituindo, nesse caso aqui é o 10 elevado a menos 6. Vou ter a potência 10 aqui do lado de fora, na base 10, menos o log na base 10, abre parênteses, substitui o i0, que é 10 elevado a menos 12, e eu tenho o expoente 10 lá de fora. Né? Isso aí é tudo parte da fórmula, esses expoentes 10 que aparecem. Antes de qualquer coisa, eu tenho que aplicar uma propriedade de potência, que fala que quando eu tenho potência elevado a um outro expoente, os expoentes podem ser multiplicados. No caso, eu vou multiplicar o menos 6 por 10 e o menos 12 por 10. Então, vai ficar log de 10 elevado a menos 60 na base 10, menos o log de 10 elevado a menos 120 na base 10. Como apareceu um log de potência, qual propriedade que eu vou utilizar? Muito bem, propriedade do peteleco, a propriedade 3, nos dois logaritmos. O expoente da potência do logaritmando vai escorregar multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar assim, ó, n é igual primeiro expoente menos 60, vai multiplicar o log de 10 na base 10. Esse menos que eu estou escrevendo é da fórmula. O segundo expoente, que é o menos 120, ele vai estar multiplicando quem? O log de 10 na base 10, tá bom? Quando logaritmando e base são iguais, quanto que vale esse log? Muito bom. Eu consegui ouvir daqui o seu Muito bem, parabéns. Isso vale 1. Então, o que sobra para a gente é menos 60 vezes 1, que dá menos 60. Jogo de sinal aparecendo aqui para a gente fazer, ó. Menos vezes menos é mais, 120 vezes 1, 120. Menos 60 mais 120 é 120 menos 60, que dá 60. Então, é 60 decibéis. 60 decibéis é um número que é maior que 55 e menor que 80. E qual que é a medida preventiva a ser usada? É a medida preventiva 3. Então, aqui devemos usar a medida 3, segundo essa classificação. Tá bom? Então, tá aí, pessoal, uma questão de logaritmo onde nós resolvemos. Ah, professor, posso usar mais propriedades para reduzir esses cálculos? Pode. Quanto mais bagagem nós temos, de formas diferentes conseguimos resolver os nossos problemas, tá bom? Vamos lá. Nossa próxima questãozinha. Na figura abaixo tem-se um reservatório no formato de um cone circular reto com altura h e área do topo igual a 12 metros quadrados. Esse reservatório está sendo preenchido com um líquido cujo volume em metro cúbico é dado por essa fórmula, que tem um logaritmo. Né? Sabe-se que para t igual a 8, o reservatório está completamente cheio. Qual é a medida h, sabendo que esse volume é calculado como 1/3 da área do topo vezes a altura? O que significa essa fórmula que nos é dada? É a forma de calcular o volume do cone, porque essa figura tem um formato de cone. Mas ela tem também uma forma de calcular por meio de uma função do tempo. Então, nós vamos calcular o volume dele cheio, com o tempo sendo 8. Nós vamos substituir o tempo por 8. O tzinho aonde aparecer será substituído por 8 na nossa função. Nós acharemos o volume. Depois, usaremos a fórmula do volume do cone, que nos é ofertada aqui, para achar a altura. Tudo bem?
Então, nós vamos dividir nosso cálculo em duas partes. Então, o volume ele é calculado como sendo um log na base 2 de 5t² menos 64. Nós vamos trocar o tempo por 8, porque nós sabemos que no tempo 8 esse reservatório está cheio. Então, volume no tempo 8, ou seja, reservatório cheio, é log de 5 vezes 8² menos 64, na base 2. Quanto que é 8²? 64, né? Então, vai ficar o log de 5 vezes 64 menos 64 na base 2. Nós podemos pegar esse 64 e cortar com esse 64? Nunca, né? Isso seria uma heresia fazer uma coisa dessa. Nós temos é que multiplicar o 5 pelo 64 primeiro, que dá 320, e o resultado subtrair 64. Isso vai dar 256 na base 2. Bom, professor, como que nós vamos resolver isso agora? Agora não tem jeito, né? Nós vamos ter que fatorar o 256, porque nós estamos calculando um logaritmo. Então, fatoramos ele. Vou fatorar em qual base? Olha, base 2, né? Aparece um 2 lá, vamos fatorar na base 2. 256 dividido por 2 dá 128, por 2 dividido dá 64, por 2, 32, por 2, 16, 16 dividido por 2 é 8, 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Quantas vezes apareceu 2? Olha, 3, 6, 8, né? Isso quer dizer que 256 é 2/8. Então, eu vou bem aqui na nossa função, substituir o 256 por 2/8. Qual propriedade que eu vou aplicar aqui? Peteleco, né? Então, peteleco vai fazer o 8 escorregar multiplicando, e ele vai escorregar multiplicando o log de 2 na base 2. E quanto que vale o log de um número na base igual a ele? Vale 1, né? Então, esse cara aqui vale 1. 8 vezes 1 dá 8. Isso quer dizer que o volume desse reservatório cheio é 8. Ora, então já achamos o volume, né? Já temos o volume do reservatório. Vou subir aqui um pouquinho para dar o espaço para a nossa finalização das nossas contas. Então, nós temos aqui, ó, volume é 8. Ah, mas como calcula volume? É 1/3 vezes a área do topo. Vamos ver lá quanto que é a área do topo? A área do topo é 12 metros quadrados. Multiplicado pela altura. A altura é h, que é justamente o que nós queremos calcular, né? Isso daí tem que dar 8, porque o nosso volume é 8. Calculamos o volume. Esse 3 está dividindo, ele passa para o lado de cá. De que forma? Muito bem, multiplicando. Então, ficaria 12 vezes h, que é 12h, igual a 3 vezes 8, que é 24. A altura desse reservatório vai ser 24 dividido por 12. A altura é 2. 2 quilos, 2 centímetros, 2 o quê? 2 metros, né? Porque é mencionado para nós que esse reservatório é calculado em metro cúbico. Tá bom? Uma questão boa, né? Envolve geometria espacial, envolve logaritmo, né? É uma coisa dos deuses. Muito bom ter feito essa questão. Agora vamos finalizar com a nossa última questão de logaritmo. Charles Richter e Ben Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local de um terremoto que é utilizado para descrevê-lo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula. Tá aí, ó. MS
Aí dá vontade de falar assim, sua saúde merece. Tem uma propaganda em relação a isso, né? Mas o ms é igual a 3,30 mais o log na base 25 de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada, ou seja, aquela coisinha que o sismógrafo faz, né? Em micrômetro, e F representa a frequência da onda em Hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 5.000, ou seja, 5.000 é o valor de A, já está em micrômetro, e frequência de 0,625 Hz, que está aqui, ó, 0,625. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande ou externo. Essa classificação, né, aqui está externo, mas na verdade é extremo, é de acordo com a magnitude do terremoto, do valor do ms. Então, se eu calcular o ms, eu vou olhar em qual dessas faixas que esse ms se encontra e vou dizer que tipo de terremoto que ocorreu aí, de acordo com esses dados, tá bom? Então, vamos calcular, vamos substituir, é 3,30 mais, log na base 25, o valor de A é 5.000 e o valor de B, de F, é 0,625. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos multiplicar os 5.000 por 625. Os 3 zeros dos 5.000 vão contribuir nessa multiplicação fazendo a vírgula andar 3 casas. Então, esse produto que aqui aparece é o mesmo que 5 vezes 625, que dá 3.125. Né? E 3.125 é a mesma coisa que 5 elevado à quinta potência, tá bom? Isso fatorando, porque 625 é 25 vezes 25, que é 5 à quarta. Com mais um 5 multiplicando, aparece o 5 à quinta. Então, vamos escrever isso aqui embaixo. É 3,30 mais o log de 5 elevado à quinta potência. Mas, professor, a base está sendo 25 e nós temos a potência 5 à quinta. Podemos aplicar a escorrega, beleza, mas não vai dar para aplicar a propriedade logaritmando igual à base para que esse log seja 1. Então, nesse caso, temos que fatorar também a base. E a base fatorada, 25, fica 5 ao quadrado. Ah, mas tem como resolver problemas que tem potência no logaritmando e potência também na base? Tem. Tem peteleco por cima e peteleco por baixo, peteleco invertido, ora. Então, vamos utilizá-lo. Então, no cálculo desse logaritmo, o peteleco vai ser dado no expoente 5, ele vai escorregar multiplicando o log, só que a gente também vai dar um peteleco no expoente 2. Só que agora ele escorrega não multiplicando mais, dividindo, tá? Propriedade 4. Então aqui aparece 5 dividido por 2. Aí vai ficar log de 5 na base 5, tá bom? Vamos colocar até esse 5 aí vermelho, vai coincidir com a cor que foi utilizada. Bom, nesse momento você tem logaritmando igual a base, esse log tem valor de quanto? 1, né? Então, o resultado nosso é 3,3, que é 3,30, mais 5 dividido por 2, que é 2,5. Está dando uma frequência, né, uma magnitude ms de 5,8. 5,8 é um número que está abaixo de 5,9, né? Se está abaixo de 5,9 e é maior que 5,5, esse terremoto está nessa faixa de classificação. Ele é um terremoto moderado, tá bom? Nós estamos diante de um terremoto moderado. Fechou aqui, pessoal, a nossa revisão. Letra C, moderado, tá bom? Lembre de sempre valorizar o seu professor, deixando o like, tá? E sempre
com mensagens positivas. Nós, professores, precisamos muito de cada um de vocês com mensagens cada vez mais positivas para que possamos suportar todos os percalços que essa profissão tão linda, tão desafiadora e a hora também tão desmotivante. Obrigado, fiquem com Deus e até mais.